No vídeo anterior, nós falamos do narcisista grandioso, o que se exibe, domina, ocupa espaço, e hoje eu quero falar de um tipo um pouco mais difícil de perceber e, por isso mesmo, um tipo mais comum, o narcisista vulnerável, que também é chamado de narcisista encoberto. Esse não grita, ele não se impõe pela força, ele não parece arrogante à primeira vista. Pelo contrário, ele parece sensível, ferido, incompreendido, carrega uma história de dor, fala de traumas, de rejeições, de injustiças, e muitas vezes ele desperta em você empatia, cuidado e até compaixão. Mas aqui está o ponto central. A fragilidade dele não é lugar de cura, é ferramenta de controle. O narcisista vulnerável, ele vive no papel da vítima. Tudo acontece com ele e nunca por ele. Ele sofre mais do que todos. Ninguém entende como ele se sente e qualquer limite que você coloca vira crueldade. Ele não ataca diretamente, ele culpa, ele não confronta, se magoa, não assume responsabilidade, se ofende. Então você começa a pisar em ovos, começa a medir palavras, a engolir talvez alguns sentimentos, porque qualquer coisa vira drama, silêncio, afastamento, sofrimento exagerado, e pouco a pouco você passa a sentir que nunca faz o suficiente, que sempre está devendo alguma coisa, que sempre precisa se explicar, que sempre precisa cuidar. E esse é o ciclo. Quanto mais você cuida, mais ele se fragiliza. E quanto mais você cede, mais ele exige. Quanto mais você tenta salvar, mais ele se afunda e te puxa junto. O narcisista vulnerável, ele precisa que o outro se sinta culpado. A culpa é o alimento dele. Se você está bem demais, ele se sente abandonado. Se você cresce, ele se sente ameaçado. E se você coloca limites, ele se sente rejeitado. Por fora parece humilde, mas por dentro é o mesmo ego inflado do narcisista grandioso, só que escondido atrás da dor. Quem convive com esse tipo costuma sair confuso, drenado, emocionalmente exausto. Você começa a duvidar da própria percepção e se pergunta se está sendo frio, insensível, egoísta e, aos poucos, vai perdendo a sua própria força para manter o outro confortável. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Empatia não é submissão. Cuidar não é se anular. E compreender não significa aceitar manipulação emocional. Dor real pede responsabilidade. Sofrimento legítimo busca cura. Mas quando a dor vira identidade e fragilidade vira estratégia, o vínculo deixa de ser saudável. E no próximo vídeo, por exemplo, nós vamos falar de um tipo ainda mais perigoso, o narcisista maligno. Ele é frio, calculista, que usa o outro sem culpa e sem medo. Se você tem se sentido culpado demais, confuso demais, cansado demais, talvez não seja fraqueza sua. Talvez seja a dinâmica que está adoecendo. Talvez você esteja simplesmente sendo sugado por um parasita. Você merece vínculos onde cuidar não custe a sua própria saúde emocional. E lembre-se, nós nos preocupamos com você.